Amém. Pegue sua Bíblia, Atos capítulo 3. Amém. Boa noite. Vamos nessa noite dar prosseguimento ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Eu queria ler só o primeiro versículo para iniciarmos, que diz que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde. Deus e Pai Celestial, conduza-nos no estudo dessa noite, abra nosso entendimento, nos dá capacidade, sabedoria, entendimento, ó Deus, para poder aprender mais de Ti, da Tua Palavra. Guia-nos, Espírito Santo, guia-nos, Espírito de Deus, fala aos nossos corações, cada um aqui, ó Deus, e também aqueles que estarão assistindo essa gravação depois, estão assistindo agora, sejam ricamente abençoados, ó Deus, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo. Eis aqui a minha vida, ó Deus, dentro das minhas limitações eu me coloco em Tuas mãos, para que, ó Deus, a glória esteja em Ti, Senhor, porque eu sei que, ó Deus, és Tu que opera tudo em todos, Senhor. Muito obrigado pela Tua Palavra, nós oramos e agradecemos no nome de Jesus, que o povo de Deus diga amém. Você pode se assentar? Graças a Deus. A gente falou um pouquinho, só relembrando na introdução que eu fiz no capítulo 1, sabe que o livro de Atos foi escrito pelo doutor Lucas, o médico amado, como Paulo fala. Ele foi uma testemunha ocular de muitos dos fatos que estão aqui registrados em Atos. Então, quando ele os escreve, os registra, ele está falando com muita propriedade. Ele viu muitas dessas coisas acontecerem e também obteve relatos diretos dos apóstolos que vivenciaram muitas coisas. O livro de Atos ele é um livro histórico, ele conta a história da igreja, nos seus primeiros passos, a sua primeira caminhada, a sua constituição, como a igreja começou a surgir, a se organizar e a se espalhar, como aconteceu a evangelização mundial por ordem do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele vai enfatizar muito os milagres, os sinais, a obra do Espírito Santo, mostrando que a igreja, o poder da igreja está no Espírito Santo, É ele quem opera os sinais e maravilhas e é através disso que o evangelho vai sendo levado. E o livro de Atos acabou tendo um propósito muito importante para a igreja naquele período, para servir como defesa, dando precedentes legais, de muitas situações onde os cristãos tinham sido inocentados, muitos que acusavam, não, porque eles são isso, são aquilo, e de repente passava por tribunais e falava, não tem nada nele aí, não tem nada. O próprio Paulo foi inocentado, se ele não apelasse para César, ele teria sido liberto naquela hora. Então Lucas mostra isso. Olha, não havia, por mais que as pessoas tentassem colocar narrativas, a gente vê isso até muito acontecendo no dia de hoje, muita coisa é falada, mas pouco é provado, é só falando, e a gente está vivendo dias assim, e não era diferente naquela época, muita narrativa, muita coisa sendo jogada, e Lucas mostra, olha, quando chegava lá na hora do vamos ver, não tinha nada. Então isso servia para encorajar a igreja e para que a igreja também defendesse a fé, um livro apologético de defesa da fé e defesa do Antigo Testamento como base do cristianismo, porque os judeus batiam muito de frente, não queriam, não, isso aí, as escrituras são dos judeus, e a igreja primitiva tem que mostrar, não, mas olha só, o que Cristo fez é justamente baseado lá no Antigo Testamento. Então isso aqui é uma coisa só, é a continuação daquilo que vocês creem, Então mostra justamente a igreja indo por esse caminho. Eu quero só fazer um adendo sobre o capítulo 2, que depois da semana passada eu e o diácono Lucas sentamos para conversar um pouquinho sobre o capítulo 2 e algumas coisas ficaram assim, a gente não encaixou muito bem. Eu fiquei de dar uma esclarecida maior sobre a questão do Espírito Santo.
Santo, né? Deixa eu aqui fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, a palavra espírito significa vento, ruar, né? Palavra significa vento. Então, quando a gente viu lá no capítulo 2, essa vinda do Espírito, essa descida do Espírito, a primeira coisa que o texto fala é que eles ouviram um som como de um vento. A pergunta é: tinha vento? Sim ou não? Não tinha vento. Tinha um som. Todos ouviram um som como de um vento. Imagina, né, aquele som de um vento muito forte, como numa tempestade, aquela coisa, aquele som, mas de repente todo mundo olhou, mas não tem nada balançando, as árvores estão no lugar, os tecidos, cortinas, nada se mexe, né? Eles ouviram um som de um vento. Por que isso chamou a atenção? Porque o judeu sabe que a palavra espírito significa vento, sopro. Então, quando eles ouvem este som, isso os faz lembrar e os remete ao Antigo Testamento a muitas promessas da vinda do Espírito, que marcaria o início do reinado messiânico. Então, por isso que todo mundo entrou em polvorosa e começou a falar: o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que é isso, de onde está vindo esse som? E, de repente, eles começam a ouvir um grupo de pessoas falando lá, falando, um monte de gente falando, que alvoroço é esse? E corre todo mundo para lá. Suspeita-se que os apóstolos, junto com aquele grupo, estivessem em algum local bem próximo ao templo, né? Porque as pessoas estavam ainda ali, era a festa de Pentecostes, que é uma festa anual judaica, e muitos, às vezes, ficavam já da Páscoa para Pentecostes, já ficava para aí por espaço de 50 dias, então aproveitavam, já estamos aqui, vamos ficar direto, nem voltavam para a sua terra natal. E eles começam a ouvir esse grupo de pessoas falando em voz alta, em várias línguas, é uma confusão de línguas, e o diácono Lucas até lembrou bem, né? Porque realmente é o sentido inverso da Torre de Babel. Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, vê que Deus, né, as pessoas se reuniram para tocar a Deus, né? E Deus os confunde, os espalha com línguas diferentes. Agora, em Atos, a gente vê Deus juntando as pessoas de línguas diferentes para se reunirem e terem um só entendimento. Enquanto lá houve confusão em Babel, aqui há reunião, agrupamento. Então, essas pessoas chegam ali e começam a ouvir, né, o que aqueles homens, aquelas mulheres estavam falando, né? Esse batismo no Espírito Santo. A palavra batismo significa o quê? Imersão. Por isso que quando a gente faz o batismo nas águas, é o quê? Imergir nas águas. A gente mergulha nas águas. Então, o batismo no Espírito Santo nada mais é do que esse mergulhar na presença de Deus, o que geralmente vai acontecer no momento de conversão, que a pessoa tem um encontro real com Cristo, ela sente algo tão maravilhoso, tão inexplicável, que ela fala: eu quero Jesus, e não quero saber de mais nada, porque o que eu estou sentindo eu nunca senti na vida. Ela mergulhou no Espírito Santo, né? É essa imersão. O problema é que ao longo do tempo, principalmente pelo movimento pentecostal, mas eu não estou aqui culpando, nem dizendo que foi errado, só que com o tempo isso se confundiu o quê? Que batismo no Espírito Santo é uma gritaria, uma emoção, se não tiver a pessoa rodopiando, gritando, chorando, emocionada, aquela confusão toda, não, aí não tem o Espírito Santo. Essa igreja é fria. Que o negócio do Espírito Santo é aquela confusão, aquela gritaria. Só que em Pentecostes não aconteceu isso, não foi uma confusão.
Confusão aconteceu lá no Antigo Testamento em Babel. Aqui não acontece confusão. Pelo contrário, todos se entendem, todos se comunicam e chega ao ápice de Pedro reunir todos no templo. Eles saem daquele cenáculo e falam: vem cá todo mundo, vem cá todo mundo. Eu tenho algo para falar para vocês, meus irmãos. Reúne todo mundo aqui. E Pedro começa a pregar o evangelho. Então não há confusão. E Paulo, quando a gente vai estudando as cartas de Paulo, Paulo vai falar dos dons do Espírito e fala: não há confusão. Só que quando a gente vê os episódios do batismo do Espírito Santo, dessa imersão, dessa visitação que Lucas registra, geralmente eles estão ligados ao dom de línguas estranhas. Mas o batismo no Espírito Santo não quer dizer que sempre haverá o dom de línguas. Há pessoas, né, e a gente entende que nós, da Igreja Cristã Nova Vida, entendemos que o batismo no Espírito Santo é esse mergulhar da conversão em que eu entro nessa presença maravilhosa. Os dons é algo que eu tenho que cultivar e buscar dia a dia no Espírito Santo. Você pode ser um excelente cristão e nunca falar em línguas estranhas. Mas você, de repente, pode ter o dom de profecia. Talvez Deus queira usar você para impor as mãos e orar. E diga-se de passagem, Paulo fala que são dons de curar. A cura não tem um dom só, tem vários. Isso aí já é uma mensagem, né, que já vai longe. Mas vamos só parar por aqui. Dom de contribuição, como até o diácono Lucas lembrou bem. E Paulo lista alguns, e não quer dizer também que na lista que Paulo vai botando, vai falando de alguns dons, é só isso aqui, irmãos. O Espírito Santo, ele é o vento, ele sopra onde quer, ele faz o que quer, com quem quer, do jeito que ele quer, porque ele é Deus. Então, a gente não pode dizer assim: só acontece isso, né? E aí eu quero até fazer uma adenda aqui, às vezes, do falar em outras línguas, né? Por que a gente tem feito, graças a Deus o Bispo Walter tem ido a fundo em muita coisa, e nós somos o quê? Pentecostais reformados. Se você quer saber melhor sobre isso, tem um livro dele que você pode comprar e ler, você vai entender o que é ser um pentecostal, porém com base na reforma, com bases bíblicas, sem abandonar o mover do Espírito. Né? Alguns confundem: vocês são calvinistas. Não, não somos calvinistas, né? Nós cremos em algumas coisas que Calvino ensinou, como algumas coisas que Lutero também lutou, ou seja, a reforma da igreja. Porém, nós somos pentecostais. Então por que a gente não fala toda hora em línguas aqui? Vamos sair todo mundo, vamos buscar o dom de línguas, porque isso é uma coisa entre você e Deus. Paulo adverte a igreja o quê? Isso aí ninguém para ver, né? Quando nas vossas reuniões alguém falar em línguas, que haja quem há o quê? Interprete, que é outro dom do Espírito, interpretação de línguas. Ou seja, se não há intérprete, Paulo fala: fique e fale entre você e Deus. Mas nós pentecostais, durante muito tempo, né, botamos uma pedra em cima disso. Não, tem que falar em línguas, tem que ter aquela coisa. Se tem, então tem que ter um intérprete. Porque eu não posso ser aqui... O que ele está falando? Paulo falou o quê? Prefiro falar 1000 palavras numa linguagem que todos entendam do que ninguém vai entender nada. Então não adianta. Então Paulo até bota certas restrições e conduz e disciplina o uso dos dons para que haja ordem na igreja. Algo que hoje a gente vê que ninguém está preocupado. Né? O negócio é vir, ninguém entende nada. Não, o negócio é a gente está emocionado. O culto foi uma bênção, né? Tá, o que Deus falou ali? Sei lá, ele falou em línguas lá. O que ele falou? Então não serviu. Se Paulo diz o quê? Se não serve para edificar, não tem nada de Deus aí. Porque o Espírito Santo ele vem para edificar a igreja. Essa é a obra dele. Então, o batismo no Espírito Santo pode ser acompanhado do dom de línguas, como não.
Não é uma regra, não existe uma regra quanto a isso. Muito embora a maioria, né, se não todos os relatos bíblicos mostrem que quando veio se mover do Espírito, as pessoas falarem línguas estranhas, né? Então, nesse episódio aqui do Pentecostes, que foi um episódio único, né? E aí fica um outro adendo. Pastor, vamos pedir que Deus traga outro Pentecostes. A gente deve orar a Deus por isso? Não. Porque aquele momento, aquele dia de Pentecostes foi único. Porque ele foi a marca. E Pedro fala sobre isso, ele prega sobre isso. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Está tendo início os últimos dias. Os últimos dias começam aqui. Justamente no dia de Pentecostes. Derramar, falar, e quando vai acabar esses últimos dias? Quando Jesus voltar. Nós estamos vivendo os últimos dias desde Pentecostes. A igreja está vivendo os últimos dias. Até quando vai? Não sabemos, só Deus sabe. Então, é um erro teológico também de falar, Senhor, derrama o Espírito, e vem, sopra, como no Pentecostes, e vem, e tarará. É teologicamente errado, não combina com as Escrituras. Não está em acordo com o que está na Bíblia. É pegar um texto, separar e falar, opa, vamos fazer isso aqui? Legal, né? O Espírito Santo veio, línguas de fogo, né? E tal, e soprou, e vem, né? A gente fica, às vezes tem até músicas, né? Sopra esse vento aqui, né? Não soprou vento nenhum. Eles ouviram um quê? Som, como de um vento. Tá? Bem, eles falaram em outras línguas? Falaram, isso fica claro lá no versículo 4, 6 e 8, que as pessoas ouviram eles falando em outras línguas, né? Por quê? Porque ali haviam judeus de vários lugares, judeus da Grécia, que moravam na Grécia, na Mesopotâmia, Babilônia, Síria, Fenícia, Egito, estava espalhado em tudo que é lugar. E eles chegam ali em Jerusalém e de repente começam a ouvir os apóstolos falando em egípcio, em grego, o outro lá em sírio. E eles falam, peraí, eu conheço essa língua aí. É aqui eu falo lá onde eu moro, lá do local que eu venho. E eles começam a entender porque alguns deles conheciam aquelas línguas. Geralmente os judeus falavam pelo menos duas línguas, o hebraico e a língua do local onde eles moravam. Então eles conheciam, por isso que eles conseguiram entender o que eles estavam falando, porque Pedro, os apóstolos e todos mais, cada um estava falando numa língua diferente do hebraico, mas que as pessoas que estavam ali identificaram com a língua da sua terra natal. E lá no versículo 11 vai falar o quê? Que eles falavam sobre o quê? Sobre Deus. Eles anunciavam as maravilhas de Deus. Então, eles estavam glorificando a Deus, estavam exaltando a Deus. E eles começaram a entender, opa, ele está falando em grego. Eu estou ouvindo alguém falando em grego aí, dizendo que Deus é maravilhoso, o Senhor é Deus, dando glórias ao nome dele. Estava ali, né, orando, alguma coisa, mas entenderam. Cada um entendeu a língua, porque cada uma daquelas pessoas estava falando numa língua diferente do hebraico. Tá? Então, eles ouviram perfeitamente a língua que estava sendo falada. Cada um, né, entendeu uma língua lá sua, tá bom? Então, as línguas estranhas têm essa função. Claro que isso aí é um assunto para a gente estudar muito mais, mas eu só queria deixar isso aí claro, tá bom? Para a gente depois, mais à frente, quando chegar lá em Coríntios e tal, a gente vai poder se aprofundar um pouquinho mais, mas para esclarecer em relação ao capítulo 2. Amém, irmãos? Ok? Vamos entrar no capítulo 3, porque aí prossegue, né? O versículo 1 diz que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. A primeira coisa que chama a atenção aqui é que Lucas faz questão de registrar que os apóstolos levavam uma vida normal, né? Então, você vê que Pedro e João estavam indo ao templo, porque era a hora da oração. Os judeus tinham aqueles horários certos da oração, e quando se estava ali em Jerusalém, ia-se ao templo para poder orar. Olha, é oração, né? Assim, mal comparando, né? Vamos dizer que uma vez por mês a gente faz a reunião de consagração sábado, né? Sábado, 9 da manhã, tem reunião de consagração. Aí você, vou para a reunião de consagração.
vou lá porque tem uma reunião de oração. Então, os judeus tinham seus horários. Então, 3 da tarde, por volta de 3 da tarde, era um dos horários. Então, Lucas faz questão de mostrar o quê? Que eles viviam uma vida normal. Eram homens normais, vivendo a sua vida, indo ao templo, estava ali no meio de todos. Tá? Versículo 2. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Né? Por que esse aleijado foi colocado ali na porta? Porque a entrada no templo era proibida aos impuros. A gente pode lembrar aí da mulher do fluxo de sangue, né? Ou qualquer um que tocasse um morto, ou um cadáver, né, de um animal, fluxo de sangue, seja o que fosse, a pessoa impura não podia entrar no templo. Né? Assim também os fisicamente incapacitados. Então, como esse homem era aleijado, ele não podia adentrar o templo, então colocavam ele ali na porta, para pelo menos, já que ele não tinha condição de trabalhar, ele conseguia algum sustento, alguma doação, e os judeus tinham essa cultura, vamos dar alguma coisa, realmente ajudar o pobre necessitado, então ele ficava ali, já que ele não podia entrar no templo. Tá? Verso 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Uma das coisas que muito existiam naquela época, né? Hoje isso não existe, não tem não, né? É só da época lá dos apóstolos, né? Eram charlatões que faziam certos movimentos ou mágicas, ou invocavam alguma coisa, né? E efetuavam curas, e isso sempre em troca de dinheiro. Então, os judeus já estavam meio assim, ficavam meio assim, né? Mais um charlatão, mais um aí para ganhar dinheiro. Esse cara aí começa a querer inventar alguma coisa, né? E pede dinheiro em troca. Então, isso acontecia muito, tá? E os judeus repudiavam muito esse tipo de coisa. Então, você imagina, Pedro e João chegam ali, curam esse homem. Está uma multidão ali no templo. E aquele homem que já era conhecido, começa a pular, andar, saltar, dar glória a Deus, chama a atenção de todo mundo. Todos já começam a olhar, e quem são esses dois aí? E agora vão chegar aqui, vai aproveitar que está todo mundo aqui. Será que estão de conluio com o mendigo ali, com o aleijado? Deve estar armando alguma coisa. Esse aleijado, eu sempre desconfiei dele, né? Eu sabia que tinha uma coisa nesse aleijado. Então já desperta um certo... Todos já olham para eles dois assim, meio de banda. Mas uma coisa curiosa que Lucas registra aqui, as palavras de Pedro: não tenho prata nem ouro. Mostra que a condição dos apóstolos, eles não eram homens ricos, não eram homens de posses, né? Mostra que eles tinham uma vida simples e não estavam em busca de dinheiro. Não buscavam isso para as suas vidas. Quando Pedro fala em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, isso é muito importante, porque os apóstolos usavam já o nome de Jesus até para que todos vissem o seguinte: olha só, o crédito pela cura é exclusivo de Jesus Cristo. A glória não é nossa. Não fomos nós que fizemos nada, e depois ele vai falar sobre isso. Nós não fizemos nada. A glória é toda dele. Foi no nome de Jesus, não foi no nome de Pedro. Ele não falou que era no nome de João. Foi no nome de Jesus, ande. Então a glória é toda do Senhor. Então Lucas faz questão de colocar isso para dizer: olha, a glória da igreja é apontar para Cristo Jesus, porque Ele é o Senhor, é Ele quem faz a obra, é Ele que faz os milagres em nosso meio. Amém, igreja? Versículo 7. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Uma coisa interessante que Lucas coloca, isso aqui,
mostrando que os apóstolos seguiram o mesmo proceder de Cristo, né? Vamos imaginar, Pedro podia falar, em nome de Jesus, levanta e anda. Pronto, tá bom. Você vira aí, levanta aí, rapaz. Não, ele vai lá. Dá a mão aqui, vem. Vou te ajudar. Vai levantando. Fica de pé, isso, vamos. Ele tem um ato de humildade, de misericórdia, de amor. Os apóstolos estavam seguindo os mesmos passos do Mestre. Jesus sempre era amoroso, misericordioso, ele sempre estendia a mão para o mais necessitado, para o aflito. Ele estava sempre ali olhando aquela pessoa que estava precisando de algo, ele sempre estendia a mão. Então os apóstolos aprenderam bem isso. Não é chegar a fazer a cura e virar as costas, não, deixa ele ajudar, deixa eu estender a mão. Deixa eu mostrar esse homem aí que a gente está no mesmo nível. Não há diferença entre mim, entre eu e ele. Não, vamos lá, fica de pé. Estou te ajudando aqui. Versos 8 a 10. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. E aqui Lucas registra mais uma vez o quê? Os sinais e as maravilhas operados pelo Espírito Santo através dos apóstolos, que é a marca da igreja. Vai mostrando que, olha, o Espírito Santo foi marcando a igreja, usando a igreja. De que forma? Sinais e maravilhas. Era a marca, né, do início do reinado do Messias. O Messias está reinando, Cristo Jesus está reinando. Nós já vivemos no reino de Deus, amém, igreja? Já vivemos. Enquanto eles estavam esperando, o que Lucas está mostrando? Olha, o reino de Deus já está aí. Porque ele não é um reino terreno. Vocês estão esperando um governo político, não é isso. Olha, já está acontecendo. E os judeus sabiam que essa vinda do Espírito, como Pedro prega lá no capítulo 2, citando Joel, mostrando que o Espírito Santo virá, não é a marca. Então ele está vindo. E aí Lucas mostra de novo, está vendo? Esse homem foi curado, todos viram isso. Todos viram esse sinal, essa maravilha. Um paralítico, aleijado, conhecido de todos, andou. Não era um desconhecido, era alguém que estava ali sempre no templo. Então o Espírito Santo estava agindo através da igreja. Amém, meus irmãos? Versos 11 e 12. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão, um lugar onde Jesus também costumava sempre ficar pregando. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. O que acontece? Por que Pedro começa falando isso? Porque os judeus tinham uma certa crença de que pessoas que tinham muita devoção a Deus, né, elas poderiam ter esse poder de realizar milagres. E hoje em dia, e a gente sempre vê isso dentro da igreja, as pessoas confundem, olha assim, aquele irmão ali, aquela irmã ali, é cheio do poder. A gente já não ouviu essas expressões? Fulano ali, ele é santo, rapaz, aquela ali é santa, que não sei, como se a pessoa tivesse poder, né? Não vem de nós, irmãos, vem do Espírito Santo. Nós somos só o canal. As pessoas ficam falando, pastor, o senhor pregou aquela palavra, porque a palavra não é minha, não fui eu, e eu estou aqui pregando, mas Deus está fazendo a obra em cada coração, inclusive em você que está em casa. A obra é do Espírito. Eu não tenho esse poder. Nós temos que nos colocar e falar, Senhor, eis-me aqui, me usa. É isso que Lucas está mostrando, é isso que
Pedro estava falando para aqueles homens: olha, esses milagres não são decorrentes da minha devoção, não é porque eu sou um homem, de muita oração, então estou olhando para nós desse jeito, por quê? Não olha para a gente, não. Não fui eu e João que fizemos isso, não. Foi Jesus. Assim como tudo que a gente faz no reino de Deus, a gente tem que reconhecer e mostrar: olha, não fui eu, não. Isso é Deus que está operando através da minha vida, porque se não fosse Ele, não aconteceria. A glória é toda dEle, porque só Ele tem o poder. Amém, igreja? Só Ele tem. Então, mas Lucas mostra aqui também, os apóstolos são homens cheios do Espírito Santo. Também não adianta você querer viver uma vida cristã relapsa e achar que Deus vai te usar. Mas eles eram homens que buscavam o Espírito Santo. Falavam: Senhor, eis-me aqui. Eles buscavam essa intimidade, eles buscavam essa comunhão com Deus. E o resultado, a resposta, vinha pela ação do Espírito Santo através da vida deles. Então isso também nos ensina como igreja. Lucas está mostrando isso também. Se você não viver uma vida buscando ao Senhor, Deus não te usa como vaso. Você vai ficar aí como um frequentador de igreja. Você nunca vai ter a experiência de pregar e alguém ser salvo, de orar e alguém ser curado. Você não vai ter experiências com Deus, de ver o poder de Deus agindo. Você fala: como é que isso aconteceu? Não sei. Eu sei que aconteceu, porque é o Espírito Santo que operou através da minha vida. Então esses homens eram homens cheios do Espírito Santo. E Lucas está mostrando aqui que esses milagres eram justamente as oportunidades para pregar o Evangelho. Então quando esse milagre acontece, Pedro reúne todo mundo de novo e fala: opa, é a hora de pregar. Vamos lá. Ih, o aleijado está andando, Opa, vem cá que eu quero falar com vocês, vem cá, reúne todo mundo aqui, que eu vou explicar o que está acontecendo. Então os apóstolos aproveitavam isso. Os sinais do Espírito serviam para pregar o Evangelho de Cristo. E você vê que aqui ele fala israelitas. Ele chama israelitas. Ele estava falando para um público judeu. Palestinos que viviam ali naquela região da Judéia, né, ou da Judéia ou da... Oh, meu Deus, Jesus, da Galileia, né? Daquela região toda ali, ou que vinham de outras cidades, outros países, mas que eram judeus. Então, ele fala: israelitas, vêm aqui, cidadãos de Jerusalém que moravam ali. Ele reúne essas pessoas e ele começa a pregar para eles que já conheciam a Deus. Falar: olha o que está acontecendo, vou explicar a vocês. Versículo 13, aí ele diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo, né? Aqui a gente vê mais uma vez aí, Lucas mostrando, Pilatos soltou Jesus. Ele não viu nada, ele não condenou Jesus. Ou seja, o Evangelho não tinha nada de assustador. Jesus foi inocentado, mas como o próprio povo de Israel pediu, né? Crucifica-o. Pilatos falou: então tá bom, mas ele decidiu soltar. Foram vocês que pediram a condenação de Jesus, né? Mas aqui Pedro vai mostrar o quê? Que o Evangelho é o cumprimento das Escrituras. Por isso ele fala: o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de seus antepassados. Ele está mostrando aos judeus o que? Olha, o que a gente está pregando, o que Jesus pregou é o cumprimento das Escrituras. Por isso ele faz a referência lá ao passado. Por isso ele aponta lá para trás. E também para mostrar o que? O Antigo Testamento faz parte do cristianismo. O cristianismo não é uma seita que surgiu do nada, não é uma coisa inventada por alguém, qualquer coisa. Não. Está baseado lá nas Escrituras nas quais nós cremos. Israelitas, venham aqui. Vocês creem nisso? Creem nas Escrituras? Então é disso que nós estamos falando. Jesus é o cumprimento das Escrituras. Versos 14 e 15. Vocês negaram publicamente o santo
e justo, e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pedro aqui vai usar, ou talvez Lucas tenha colocado isso aqui, essa palavra para mexer, que é o autor, né? Essa palavra no original dá o sentido de um líder que vai à frente, que abre o caminho, alguém que lidera. Então ele usa essa palavra que às vezes a gente olha que é o autor da vida, mas no grego e para o judeu isso tinha um significado forte. Ele está falando de alguém que lidera, que vai à frente, como Moisés, ia à frente guiando o povo no deserto. Foi à frente para tirar o povo de dentro do Egito. Então ele está falando de um líder. E Jesus foi esse líder que abriu o caminho do quê? Da vida. Ele é o autor da vida. De que forma? Pela ressurreição, porque ele ressuscitou dos mortos. E pela sua ressurreição, ele pode dar a vida. Vocês estão esperando um líder político que venha vencer Roma. Não, Jesus não é esse. O Messias não é esse. O Messias é aquele que está liderando vocês para dar a vida. Ele ressuscitou, mostrando que ele tem o poder sobre a morte. Só ele pode dar a vida. E Lucas faz uma antítese com Barrabás, né? Vocês soltaram, deixaram que fosse à frente o assassino. Vocês pediram a soltura do assassino, daquele que levou à morte. Enquanto que o autor da vida, aquele que vai liderar para a vida, vocês mandaram matar. Então Lucas faz uma antítese entre essas duas personagens, Jesus e Barrabás. Vocês deixaram que o líder fosse aquele que leva à morte, o assassino, e mandaram prender e matar o líder que leva a vida. Mas mesmo assim, ele ressuscitou. Ele é o autor da vida. É ele que pode nos dar a vida. 16 e 17. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Pedro vai falar aqui sobre o pecado cometido pelo povo, né? Então, os judeus acreditavam que havia o pecado intencional e o pecado por ignorância, ou seja, o pecado, eu não sabia que eu estava pecando. E aí eles acreditavam que o quê? Quando o pecado é intencional, isso aí é grave. Isso aí é mais grave, eu sabia e fiz, né? Mas, eu não sabia, não entendia bem e tal. Então isso aqui pode ser desculpado, não é tão grave como aquilo. Igual como hoje, às vezes a gente quer negociar com Deus, né? Que é um pecadinho, um pecadão, isso aqui é uma coisinha de nada, eu não fiz nada demais, né? E a gente fica se comparando um com o outro, né? Tem gente que faz coisa pior, né? E aí Pedro está falando, olha, não importa se é intencional ou por ignorância, tudo é pecado. Para Deus tudo é pecado. Vocês pecaram, seja intencionalmente ou seja por ignorância, vocês pecaram. Deus vê dessa maneira. Então aquele que mata, peca tanto quanto aquele que fala um palavrãozinho, que guarda ódio e ressentimento no coração contra alguém. Aquele que estupra uma criança, um pedófilo, ele peca tanto quanto aquele que conta uma mentirinha, só para me livrar da situação.
A gente quer fazer uma balança, né? Isso aqui é grave, isso aqui não é. Isso não. Para Deus não. Para Deus não. Nós somos tão culpados perante Deus quanto Hitler. Pastor, o senhor quer me comparar com Hitler? Sim. Nós somos tão pecadores quanto ele. Somos tão dignos do inferno quanto ele. E Pedro está falando, se vocês condenaram Jesus intencionalmente ou por ignorância, não fica até achando que por ignorância vocês são menos pecadores, não. Vocês pecaram também. Então o recado está sendo dado. O pecado está aí. E Jesus, o autor da vida, veio para reverter a situação. Para nos tirar da morte, que é a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, a consequência, o pagamento do pecado é a morte. E o autor da vida veio para nos levar, para nos tirar do caminho de morte, nos conduzir à vida. Só Ele pode ressuscitar, porque só Ele venceu a morte. Só Ele ressuscitou. Versos 18 a 21. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas. Olha ele fazendo menção ao Antigo Testamento de novo. Dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Ele vai aí, está lembrando Isaías. Arrependam-se. Olha aí, arrependam-se. Se vocês forem intencionais ou por ignorância, arrependam-se. A mensagem, irmãos, do Evangelho é essa. Não é assim, vem aqui que vem ser bonzinho, não. Vem todo dia reconhecer que tu é um pecador que vai para o inferno. Arrependam-se. A mensagem do Evangelho todo dia para mim e para você, amém? Essa é a mensagem. Arrependam-se. Não importa. Não vamos querer ficar comparando os nossos pecados, achando eu sou melhor, não sou tanto quanto aquele ali. Todos nós somos indignos de estarmos aqui. Nenhum de nós merece o céu, nem a salvação, nem a presença do Espírito Santo. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Amém? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pedro continua mostrando, apontando para o Antigo Testamento, dizendo, olha, nós cremos na mesma coisa, só que o Messias já veio. E é isso que vocês têm que crer, como nós já estamos crendo. Vocês estão vendo esse homem curado? Esse é o sinal do Messias. Não é isso que a gente estava esperando? Está aí, já está acontecendo. E ele vai fazer essa menção ao Messias sofredor, que Isaías fala lá, né? O servo sofredor, que muitos eles tinham a ideia do Messias, como tem até hoje, que será um Messias vitorioso, né? Um cara guerreiro, aquele Davi, vai vir num cavalo, e sai, né? Conquistando tudo, e fala, não, Isaías falou que ele seria o servo sofredor. E o curioso é que os cristãos foram os primeiros a proclamar que Jesus e o Messias eram sofredores. Depois disso, algumas alas judaicas começaram a falar, o Messias Isaías falou, mas os cristãos foram os primeiros a proclamar isso. O Messias é o servo sofredor. Ele veio humilde, ele sofreu, ele padeceu, morreu como maldito numa cruz, foi abandonado, ele só teve sofrimento. E que contraste com certos evangelhos que hoje a gente vê pregando, né? Você é vencedor, você é cabeça, tudo vai dar certo na tua vida, Deus vai mudar tudo na tua vida, é só vitória, né? E aí vem Jesus, sofreu, só sofrimento,
Então os cristãos proclamam isso, né? E mostra que Pedro está falando aqui, que o arrependimento, ele precede a restauração. Ele está falando, olha, a restauração que os judeus esperam, a restauração do reino davídico, né? Restauração dos tempos, o que precede essa restauração? O arrependimento. Então Pedro está falando, ó, Jesus subiu, mas ele um dia voltará. E nesse dia, Deus restaurará todas as coisas. Haverá uma recriação. Até lá, o que precede essa restauração? O arrependimento. Então, até a volta de Cristo, a mensagem que a gente tem que pregar para nós e para esse mundo é: arrependei-vos, arrependam-se. Falando numa linguagem mais simples. Versos 22 a 26. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Olha, apontando de novo para o Antigo Testamento. Ouçam-no em tudo que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, quem é esse servo? Quem é esse servo? Jesus. Enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Então Pedro está mostrando que Jesus é o cumprimento de todas as profecias. É ele o Messias, é ele o Filho de Deus. O Antigo Testamento, mais uma vez, ele está fazendo essa defesa. O cristianismo está baseado no Antigo Testamento. A gente ouve de vez em quando, né? Vão passando certas épocas e vem uns movimentos aí dentro da igreja dizendo que o Antigo Testamento, a gente não deve olhar para o Antigo Testamento. Esquece o Antigo Testamento, tem que olhar só para o Novo Testamento. Negativo. Sem o Antigo Testamento, a gente não entende o Novo. A gente tem que entender, conhecer, estudar o Antigo Testamento para entender o que é a nova aliança. Senão a gente não entende o que Deus fez através de Jesus. Se eu não conheço a história de Israel, se eu não conheço a lei, se eu não conheço nada do que Deus fez antes de Cristo, eu não vou entender por que Jesus morreu. Por que ele é chamado de Cordeiro? Por que ele teve que derramar o sangue? Por que essa história de 12 apóstolos? Por que a igreja? E a gente vai começar a fazer um monte de porquês que não vai ter sentido. Então, Pedro está mostrando que, olha, nós estamos baseados nisso também como vocês. Mas só que a gente está anunciando o quê? Jesus é aquele que Deus enviou, é o seu servo. Né? E uma coisa para finalizar, irmãos, que faz a ligação lá com Atos capítulo de número 1, é final do 1, ou é já no 2, acho que é o final do 1, deixa eu só conferir aqui, cadê que ele fala sobre a descida do Espírito Santo. Ô Jesus, sumiu aqui. Sereis minhas testemunhas, cadê, irmãos? 8. Aqui, 8. 1:8. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Voltou lá em 1:8, aí, deu uma voltadinha? Versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas aonde? Onde? Onde Pedro começa a pregar. Olha como Lucas está mostrando. Deus está cumprindo tudo dentro do seu plano. A igreja não foi criada por homens, inventada. É a obra de Deus, é a obra do Espírito Santo sendo feita cada dia.
E eles começam, vocês vão receber o poder e vão ser minhas testemunhas, primeiro aonde? Em Jerusalém. Então Pedro não sai, deixa eu ir lá para Galileia, eu vou lá para Samaria, não. Primeiro Jerusalém, Jesus mandou a gente ficar aqui, primeiro aqui. E mais à frente a gente vai ver que isso aí vai se ampliar conforme a promessa de Cristo Jesus. E que a igreja do Senhor diga... Terminamos capítulo 3. Graças a Deus que você tem aprendido um pouco mais da palavra de Deus. Claro que nunca a gente esgota, nunca, né? Nunca a gente está esgotando o texto bíblico, né? Está dando aqui um en passant para ter uma ideia geral do que está ali acontecendo, ter a visão do livro e entender como cada coisa está caminhando. Mas vamos agradecer ao Senhor. Deus, muito obrigado pela tua palavra, pelo estudo dessa noite. Te louvamos, Senhor, por podermos aprender um pouco mais, Senhor, e vermos como o Senhor é maravilhoso em conduzir a sua igreja, no mover do teu Espírito, e saber, Senhor, que hoje ainda, mais de 2000 anos depois, o Senhor continua agindo da mesma forma. O Senhor continua operando sinais, maravilhas, falando poderosamente, nos usando como testemunhas nessa terra, sendo sal e luz. O Senhor continua usando a sua igreja, mostrando que a tua promessa é real e que um dia o Senhor voltará. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, por essa noite, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.